Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu hoje vou falar sobre uma coisa que talvez você nunca ouviu falar. Você já ouviu falar em Holodomor? Holodomor foi um verdadeiro holocausto que aconteceu na Ucrânia entre 1932 e 1933, em que 7 milhões de homens, mulheres e crianças foram sistematicamente mortos, alguns enforcados, outros morreram com fome. Tenho a certeza que todos nós já ouvimos falar do Holocausto, mas de certeza que bem poucos ou nenhuns, pelo menos eu, não tinha conhecimento desse Holodomor. Agora, vasculhando por causa da invasão da Ucrânia, etc., há que ver parar às minhas mãos este tal documento que eu vou falar aqui um pouco, e também vou me basear o máximo na Wikipedia, e isso é uma coisa que todas as pessoas podem ir buscar. E então, isto é muito parecido com aquele vídeo que eu ainda não fiz, mas eu vou fazer, acerca dos planos da nova ordem mundial. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Aqui, a verdade prevalece. Aqui é para abrir o vosso entendimento com a verdade. Eu vou ler este holocausto que aconteceu, mas vou ler da Wikipedia. Só qualquer pessoa tem acesso a isso, é só abrir a Wikipedia, pôr o nome Holodomor e você vai ouvir o que eu vou falar agora. Eu acho que já agradeci a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, mas quero agradecer de novo. E aqui você, sem dúvida nenhuma, é esclarecido. Um genocídio ucraniano que aconteceu, crimes de guerra durante a invasão russa da Ucrânia que aconteceu. O Holodomor, derivado do motim, matar pela fome, também conhecido como terror-fome, a grande fome, foi uma fome na União Soviética Ucrânia que aconteceu de 1932 a 1933, que matou milhões de ucranianos. Foi uma grande parte através da fome soviética mais ampla de 1932 a 33. O termo Holodomor enfatiza os aspectos feitos pelo homem e supostamente intencionais da fome, como a rejeição da ajuda externa, o confisco, presta atenção, o confisco de todos os alimentos domésticos, e vocês sabem muito bem o que é que eu quero me referir, o confisco, portanto, as pessoas que tinham alimentos foram confiscadas, o governo foi lá e tirou. Portanto, o confisco de todos os alimentos domésticos, a restrição do movimento populacional como parte da maior fome soviética que aconteceu de 1932 a 1933, que afetou as principais áreas produtoras de grãos do país, milhões de habitantes na Ucrânia, a maioria dos quais eram ucranianos e étnicos, morreram de fome. É uma catástrofe em tempos de paz sem precedentes na história da Ucrânia. Desde 2006, o Holodomor é reconhecido pela Ucrânia e por outros 15 países como um genocídio do povo ucraniano realizado pelo governo soviético. As primeiras estimativas do número de mortos por estudiosos e funcionários do governo variam muito. Em uma declaração conjunta das Nações Unidas, há claro que as Nações Unidas tinham que estar metida nisso, das Nações Unidas, assinada por 25 países em 2003, declarou que 7 a 10 milhões de pessoas morreram. A Bolsa atual estima uma faixa de 4 a 7 milhões de vítimas, com estimativas mais precisas que variam de 3,3 a 5 milhões. De acordo com as conclusões do Tribunal de Apelação de Kiev em 2010, as perdas demográficas devido à fome somaram 10 milhões, com 3,9 milhões de mortos por fome direta e 6,1 milhões por déficit de nascimento. Portanto, acredito que as mulheres que ficavam grávidas perdiam os seus bebés. Eu vou mostrar aqui pelo menos uma foto. Vejam só como é que os cavalos estavam.
magríssimos, e aqui também o que não faltam são fotos de crianças e pessoas e também mortos pelo caminho. Eu vou mostrar aqui uma foto de pessoas que eram vistas mortas no caminho, e nós sabemos que se a pessoa não é enterrada pode vir a dar doenças, olha. E as pessoas passavam e olhavam como se fosse uma coisa assim natural. Se o Holodomor foi genocídio, é ainda objetivo de debate académico, assim como as causas da fome e intencionalmente das mortes. Alguns estudiosos acreditam que a fome foi planejada por Joseph Stalin para eliminar o movimento de independência ucraniana. Outros sugerem que a fome feita pelo homem foi uma consequência da industrialização soviética. Holodomor, literalmente traduzido do ucrânio, significa morte por fome, matar pela fome. Às vezes assassinato por fome. É um composto de holod, ucraniano quer dizer fome, e mor quer dizer praga. A expressão holodoma, mortli, significa infligir a morte pela fome. O verbo ucraniano morirti, ou morti, significa envenenar, dirigir à exaustão ou atormentar. A fome perfeita de morti e zamorti, matar ou dirigir até a morte pela fome, um trabalho exaustivo. Em inglês, o Holodomor também foi referido como uma fome artificial, genocídio de fome, fome terrorista, ou genocídio terrorista. Foi usada na década de 1930 em publicações ucranianas pela diáspora na Tchecoslováquia como Holodomor, por organizações de imigrantes ucranianos nos Estados Unidos e no Canadá em 1978. Na União Soviética, da qual a Ucrânia era uma república consistente, quaisquer referências à fome foram descartadas como propaganda antissoviética. Mesmo após dessa esterilização de 1956, até que a classificação e a publicação de documentos históricos no final dos anos 1980, tornou insustentável a negação da catástrofe. Quer dizer, o governo negava sempre, mas houve documentos que tornaram possíveis ver que realmente foi uma grande catástrofe. A discussão do Holodomor tornou-se possível como parte da política glasnost de abertura, e na Ucrânia o primeiro uso oficial da fome foi um discurso de dezembro de 1987 de Volodymyr Sestalbisky, primeiro secretário do Comitê Central do Partido Comunista da Ucrânia, por ocasião do 70º aniversário da República. Um uso político inicial na União Soviética foi um discurso de fevereiro de 1988 por Oleksiy Mozienko, secretário adjunto para assuntos ideológicos da organização partidária do Ramo de Kiev, da União dos Escritores Soviéticos na Ucrânia. O termo pode ter aparecido pela primeira vez na União Soviética em 18 de julho de 1988, quando o artigo foi um tema publicado. O Holodomor é agora entrada no moderno dicionário de 2 volumes de língua ucraniana, publicado em 2004 e descrito como fome artificial, organizada em larga escala por um regime criminoso contra a população de um país. Segundo Elizar Barkham, Elizabeth A. Collin e Kay Struve, há uma competição entre as vítimas na construção do Holocausto ucraniano, afirmando que desde a década de 1990 o Holodomor foi adotado por anticomunistas devido à sua semelhança com o Holocausto, na tentativa de promover a narrativa de que os comunistas soviéticos mataram 10 milhões de ucranianos, enquanto os nazistas só mataram 6 milhões de judeus. Eles afirmaram que o Holodomor foi introduzido e popularizado pela diáspora ucraniana da América do Norte antes da Ucrânia se tornar independente e que o termo Holocausto não é explicado em nada. Segundo eles, isso tem sido usado para criar uma narrativa nacional vitimizada e competir com a narrativa judaica a fim de obscurecer os lados sombrios da história nacional da Ucrânia para combater as acusações do que o país colocaram com os alemães. Tem aqui muito que eu talvez nem vou ler tudo, mas eu vou ler aqui uma parte muito interessante que diz assim:
Por causa dessa fome, houve evidências de canibalismo generalizado que foram documentados durante o Holodomor. A sobrevivência foi uma luta moral e física. Uma médica escreveu a uma amiga em junho de 1933 que ela ainda não havia se tornado um canibal, mas não tinha a certeza de que não seria uma quando a carta chegasse até você. Vejam só, as pessoas boas morreram primeiro, aqueles que se recusaram a roubar ou a prostituir-se morreram depois, aqueles que deram comida aos outros morreram, aqueles que se recusaram a comer cadáveres morreram, aqueles que se recusaram a matar seus semelhantes morreram, pais que resistiram ao canibalismo morreram antes de seus filhos. Vocês estão compreendendo o que é que aconteceu? Isto é uma coisa séria que aconteceu, uma coisa séria, aliás é tão séria que eu vou terminar por aqui e vou ler a parte que eu pulei aqui em cima e depois vou ter que ler a outra parte porque realmente tem muito que se lhe diga. A fome afetou a Ucrânia, bem como a República Socialista Soviética Autónoma da Moldávia, uma parte da Ucrânia na época da primavera de 1932, em fevereiro a julho de 1933, com o maior número de vítimas registradas na primavera de 1933. As consequências são evidentes nas estatísticas demográficas entre 1926 e 1939. A população ucraniana aumentou apenas 6,6, enquanto a Rússia e a Bielorrússia cresceram 16,9 e 11,7, respectivamente. A partir da safra de 1932, as autoridades soviéticas conseguiram adquirir apenas 4,3 milhões de toneladas em comparação a 7,2 milhões de toneladas obtidas na safra de 1931. As rações nas cidades foram drasticamente reduzidas e no inverno 1932 a 33, a primavera de 33, pessoas em muitas áreas urbanas morreram de fome. Trabalhadores urbanos eram fornecidos por um sistema de racionamento, quer dizer, eles só davam uma parte às pessoas e tem aqui um cartãozinho que aparece como é que isto funcionava. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Olha, o cartão era assim, eles davam um cartão à pessoa e aqui eles mostravam, portanto, quantas vezes é que eles davam comida às pessoas, a família, ou quantas pessoas é que eram, etc. Aqui está o cartãozinho que está aqui nessa informação. Portanto, diz então assim, os primeiros relatos, os trabalhadores urbanos eram fornecidos por um sistema de racionamento, como eu já disse, e, portanto, ocasionalmente poderiam ajudar seus parentes famintos no campo. Mas as rações foram gradualmente cortadas e, na primavera de 1933, os moradores urbanos também enfrentaram a fome. Ao mesmo tempo, os trabalhadores eram exibidos filmes agri-pop retratando camponeses como contra-voluntários que escondiam grãos e batatas numa época em que os trabalhadores que estavam consumindo o futuro brilhante do socialismo estavam famintos. Os primeiros relatos da desnutrição em massa e mortes por fome emergiram de duas áreas urbanas da cidade de Uman, relatadas em janeiro de 1933 pelos Oblasts de Vinnytsia e Kiev. Em meados de... Vejam só, isto aconteceu exatamente onde a Rússia está bombardeando agora. Em meados de janeiro de 1933, houve relatos sobre dificuldades em massa com alimentos em áreas urbanas que haviam sido subabastecidas através do sistema de racionamento e mortes por fome entre pessoas que foram recusadas as rações, de acordo com o decreto de dezembro de 1932 do Comitê Central do Partido Comunista Ucraniano. No início de fevereiro de 1933, de acordo com relatos de autoridades locais, a Ucrânia, a política secreta e a área mais afetada foi o Oblast de Dnipropetrovsk, que também sofria de epidemias de tifo e malária. Os oblasts de Odessa e Kiev foram em segundo e terceiro, respectivamente. A meados de março, a maioria dos relatos da fome originou a Oblast de Kiev. A meados de abril de 1933, Oblast e Kharkiv alcançaram o topo da lista dos mais afetados, enquanto Kiev, Dnipropetrovsk, Odisseia, Vanistia, Donetsk Oblast,
Moldavian foram os próximos da lista, relatados sobre mortes em massa por fome, datados de meados de maio até o início de junho de 1983. Originaram-se as Raions em Kiev e o Oblast de Kharkiv. A lista menos afetada observou o Oblast de Chemvik e partes da Oblast de Kiev e Vanistia. O Comitê Central do Decreto da Ucrânia, a 8 de fevereiro de 1973, disse que nenhum caso de fome deveria ter permanecido sem tratamento. As autoridades locais tiveram que enviar relatórios sobre os números que sofreram de fome, as razões para a fome, o número de mortos por fome, a ajuda alimentar fornecida de fontes locais, o uso central de ajuda alimentar necessária e a GPU, gerenciada relatores paralelos de assistência alimentar ucraniana, muitos relatores regionais e a maioria dos relatores do resumo central estão disponíveis nos arquivos ucranianos centrais e regionais atuais. O ucraniano Weekly, que estava acompanhando a situação em 1933, relatou as dificuldades nas comunicações e a terrível situação na Ucrânia. Ok, vou terminar por aqui. Não percam a segunda parte, porque isso ainda tem muito que se lhe diga. Isso é para vocês verem que certas coisas talvez nem você nem eu nunca vimos falar até agora. Eles agora que estão trazendo acima d'água o que é que já aconteceu naquela área especificamente. Não percam a segunda parte, que o Altíssimo vos abençoe e fiquem na paz do Criador dos céus e da terra.